passando aqui para mostrar para vocês essa encomenda linda que eu finalizei. E vim aqui também aproveitando para mostrar para vocês o que é trabalhar com fio residual, fio de malha. O fio de malha residual é um fio que ele é usado com resíduo das indústrias têxteis. E com isso, é um fio que, como ele é resíduo, é um fio que vai ter algumas especificidades. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso quando vai fazer a peça. Por exemplo, se o cliente encomendou a peça, por exemplo, esse cliente encomendou 3 cachepôs. São fios completamente diferentes. Este fio branco do fio pink. Essa é a cor pink, então um pouco diferente, né, devido ao filtro da câmera, mas é um fio bem diferente do fio branco, que é um fio mais seco. O que vai acontecer com essa diferença? Vai dar uma diferença na peça, uma diferença estrutural na peça. O que é a diferença estrutural? A diferença no tamanho, nas medidas. E dependendo de alguns casos, a gente tem que adaptar. Por exemplo, esta peça aqui, eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Essa peça deveria ter o mesmo número de carreiras, porém, para que ela ficasse mais ou menos uniforme aqui, eu tive que fazer uma carreira a mais. Por quê? Porque o fio dessa peça aqui é um fio mais elástico. É um fio que, no momento que a gente vai trabalhar o fio, é um fio que facilita o manuseio. Por exemplo, o fio branco, que é este fio aqui, este é o fio rosa. Então, vai dar uma pequena diferença no formato da peça. Explicando melhor para vocês o que é a diferença estrutural. Vamos mostrar primeiro o cachepô branco, que inclusive me surpreendeu porque eu fui impermeabilizar, jogar o spray que normalmente eu utilizo, e formou uma película de uma cor mais escura na peça. Um detalhe que até então não tinha acontecido com peça alguma. Mas eu suponho que, por ser uma peça branca, o tipo de malha, aconteceu alguma coisa com o impermeabilizante que fez com que a peça ficasse um pouco manchada. Então, o que eu fiz? Eu fiz outra peça off-white, que a pessoa vai poder escolher. Caso ela não queira essa peça, com essa, não dá para ver aqui, vocês podem observar aqui mais ou menos amarelado. E aí ela pode não gostar. Aí eu garantia, eu fiz um off-white para ela fazer o kit. Então vamos lá, para falar do fio. Esse fio branco é um fio muito seco. Era o que eu tinha aqui no ateliê, e que eu já havia mandado para a cliente escolher. E ela escolheu branco, branco, branco. Nós temos o branco desse tom e temos vários tons de off-white. Esse aqui não chega a ser off-white, esse chega a ser um pouco bege. O off-white seria um pouquinho mais claro. Poderia ter feito em off-white a outra peça, mas que também fica muito próximo desse tom. Então vai variar um pouquinho. Então essa peça aqui eu vou deixar, caso a cliente não goste dessa peça, ficou manchada, eu vou deixar a peça off-white para ela escolher. Então o que é o fio que muda a estrutura da peça? É um fio seco. É um fio que ele não tem elasticidade, ó. É um fio que ele não estica. É um fio seco. Então essa malha é uma malha que não sofreu nenhum processo de tingimento. É uma malha branca mesmo, branco, eu costumo dizer branco virgem. É um branco que é o branco exato. Só que, quando o fio ele passa por um processo de tingimento, este, por exemplo, pode ter passado por um processo de tingimento. Ele é um pink e ele tem uma elasticidade, vocês podem observar, ó. Ele estica e volta. E quando nós vamos tecer a peça, isso faz uma grande diferença. Porque o fio elástico, ele facilita o manuseio da agulha. E com isso, a peça, ela tem uma estrutura diferente. A peça fica mais leve, o ponto fica mais suave. E a gente percebe, olhando, mesmo se você não
pegar, você observa que é uma peça que é uma peça leve, diferente dessa que fica, a gente já de olhar, a gente sabe que é uma peça que ficou uma peça mais robusta. E isso acontece. Por exemplo, essa encomenda que eu fiz. A cliente preferiu o branco, eu fiz o trio para ela, porém, depois de pronto, aconteceu essa questão da especificidade do fio. Então, peças artesanais confeccionadas em fio de malha residual sempre terão essa questão da estrutura. Mesmo sendo o mesmo fio, peça nenhuma vai ficar igual a outra. Por quê? Porque é um trabalho artesanal. E esse trabalho, a minha tensão no tecer, a força que eu coloco na mão, ela vai variar. Se eu tecer esse cachepô de manhã e tecer outro cachepô à tarde, vai dar diferença na tensão da minha mão. Por quê? É colocado toda uma emoção quando a gente está tecendo. Por isso que a gente diz que é feito com o coração, com emoção. Porque a gente coloca toda a força, toda a nossa tensão quando a gente está tecendo uma peça artesanal e principalmente em fio de malha residual. Esta peça, por exemplo, exigiu de mim muita tensão na mão, porque como era um fio muito seco, eu precisei fazer mais força com a minha mão para tecer a peça. Este é um fio também mais elástico. Ó, vocês podem ver que é um fio mais elástico. Fios elásticos vão dar uma estrutura diferente na peça. Por que essa peça ficou tão robusta? Devido à largura do fio. Eu poderia ter cortado? Poderia, mas se eu cortasse esse fio aqui, eu teria um fio muito estreito, que para mim não seria interessante. Então eu preferi tecer com o fio com a largura original, sem cortar ao meio. E assim, eu vou mandar para a cliente, vou explicar a questão do impermeabilizante, que aconteceu isso, que na verdade, primeira vez que acontece, os outros tons de branco que eu já usei não tinha essa característica tão seca. Então, este fio é um fio que eu não vou usar mais para fazer peças sob encomenda. Ele está descartado para encomendas. Posso fazer um detalhe, posso fazer uma alça de sacola, somente. Mas para tecer uma peça maior, eu não vou usar mais, porque eu já tive esse problema com o impermeabilizante. A peça é toda impermeabilizada, o fundo é em MDF, então o branco já tem essa característica de sujar muito, mas a cliente preferiu o branco, eu fiz. Caso ela não queira, ela tem a opção de escolher o off-white. Então é isso que eu vim falar, qualquer peça, independente seja um cachepô, um chaveiro, seja uma bandeja, seja uma outra peça, todas as peças sofrem uma alteração nas medidas, devido à característica do fio de malha residual. Então, é isso que eu queria deixar registrado aqui. Olha a diferença, ó. Então, os fios nunca serão iguais. Por ser um resíduo da indústria, o rolo, normalmente, ele vem assim. Então, raramente eu vou ter um rolo igual ao outro. Então, caso eu faça uma encomenda com este fio e preciso fazer mais encomendas com o mesmo fio, raramente eu vou conseguir um fio igual, porque é resíduo. Então, o lote que as empresas, que as lojas recebem, é aquele lote. Não tem estoque, não tem cartela de cores. Em contrapartida, o fio prêmio, que é um fio diferente, que é um fio com características diferentes, ele sim, ele vai ter uma cartela de cores que faz com que eu possa voltar na loja e adquirir a mesma cor. Este fio, por exemplo, foi uma compra que eu fiz e eu tenho quase certeza que este fio é um fio prêmio. Vocês podem ver até a diferença no formato do rolo e na característica do fio. Vocês podem ver que ele é diferente. Então, eu suponho que esse fio tenha vindo como residual, mas ele é um fio prêmio. Eu quase não uso ele, eu tenho muito carinho por ele. Então, eu deixo aqui para peças menores, tipo chaveiros, para fazer mandalas, que é um fio bem macio,
para a gente trabalhar. Olha, a elasticidade dele. Então, isso que eu vim deixar aqui registrado para as minhas clientes, para todo mundo que adquire as peças aqui do ateliê, para explicar essa característica de uma peça artesanal, de uma peça feita à mão e principalmente sendo feita com fio de malha residual. Então fica a dica, vou deixar aqui no meu perfil para as minhas clientes, sempre que precisarem, elas terem acesso a essas informações. E para você também que é artesã, que conhece outra artesã que faça isso, compartilhe. É uma dica bem legal. A peça ficou muito bonita, ela fica bem estruturada, muito bonita. Aqui eu coloco a minha outra etiqueta, porém, deu essa pequena diferença de tamanho. Mas eu não vejo problema, ficou parecendo como se fosse um trio, né? Propositalmente, o cachepô claro, ele é um cachepô maior, né? Aqui você pode colocar suas canetas, pode colocar os seus pincéis de maquiagem, só não pode deixar pegar umidade no MDF, senão o MDF fica danificado, ele incha. Então, não pode ficar em superfície que tenha contato com umidade com água. Então, muito cuidado. Isso aqui é para ficar numa bancada seca, para ficar no seu quarto, em cima de uma cômoda, de um móvel. Mas jamais deixe o cachepô em cima de bancadas que tenham contato com umidade. O MDF, ele sente isso e você vai danificar a sua peça. Como conservar essa peça? A peça está toda impermeabilizada, você não vai poder lavar. Obviamente, você não pode lavar, porque tem a parte MDF. Essa parte do fio, você vai pegar uma escovinha de dente usada, você vai lavar bem essa escovinha, deixar só para tirar o pó. Você vai passar a escovinha aqui, retirar o pó, somente. Agora, o branco me surpreendeu, né? Devido à camada de impermeabilizante que eu passei. Aqui dá pra ver que ficou um pouco amarelado, mas não sei se a cliente vai querer ficar com ele. Infelizmente, aconteceu isso e não estava previsto. Mas ela tem a opção de escolher também um off-white para compor o kit dela. Então, isso que eu vim deixar aqui registrado e fica a dica. Peças com fio residual em fio de malha não terão a mesma estrutura, não terão as mesmas medidas devido à especificidade do material que está sendo utilizado. Beijos e até a próxima.